Graça e paz, aqui quem fala é Daniela de Alcântara, eu sou do meu amado e desejo do fundo do meu coração que você também aproveite a delícia de caminhar ao lado do amado das nossas almas, que é quem? Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Estamos aqui no Devocional Sou do Meu Amado, falando sobre as estações que acontecem nas nossas vidas, e nesse momento a gente está falando da primavera. E talvez hoje seja o dia que você deixe de ouvir o meu devocional. Porque eu vou falar sobre uma coisa que às vezes a gente sabe, mas a gente não faz, né? Que é o seguinte, a vida de Noé. Ah, que bonitinho, né? Noé era justo e bom, ele andava com Deus, essa historinha que a gente sabe lá das musiquinhas do Diante do Trono, e se você nunca ouviu, é uma musiquinha muito bonitinha, que fala assim: Noé era um homem justo e bom, ele andava com Deus, um homem legal, muito especial, ele andava com Deus. Eu também gosto de cantar, mas vamos lá, ao que interessa. Tá curiosa aí para saber o que eu vou falar da história de Noé? E o que Noé tem a ver com a primavera? Então, vamos em frente. O nosso texto de hoje é Gênesis, capítulo 7, versículo 6. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Só isso. Não, na verdade, eu também vou ler o versículo 7. Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Ok? Então vamos lá. Querida, qual é a razão principal da primavera? A estação da primavera nas nossas vidas é a estação que a gente tem que preparar para frutificar. Por quê? Porque essa primavera, a característica principal dela são as flores. Eu não sei se você sabe, mas cada florzinha que nasce deve ser polinizada para virar um fruto. Esses dias eu estava vendo no YouTube, já comentei com vocês que eu gosto de assistir alguns vídeos que falam sobre sítio, sobre plantas. Gosto um pouquinho de plantas, na verdade gosto muito. Tenho que me aprofundar mais. Mas nesse vídeo especificamente, eu estava vendo que algumas flores precisam ser polinizadas, né? Então, o pezinho de maracujá que tem, que tem, na minha opinião, uma das flores mais lindas que existe na face da terra, a flor do maracujá. Você precisa ir lá, dar uma batidinha na flor para cair o pólen, para jogar em outras flores, em outra parte da mesma planta. Por quê? Porque antes a gente não precisava fazer isso, Dani? Porque existiam as abelhas, né? E as abelhas faziam esse papel, as joaninhas, enfim, mas nós estamos matando toda essa galera, infelizmente, com as nossas atitudes. Mas a gente tem a inteligência que Deus deu ao homem para fazer a polinização. Ok? Então as flores servem para polinizar outras flores e aquilo vai virar fruto. Então aquela florzinha lá do maracujá, ela precisa ser polinizada para que ela vire blá, nossa, blá, 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 minha língua está enrolada hoje. Para que ela vire um fruto delicioso e depois você leve para sua casa, faça um suco maravilhoso ou uma mousse. Ai, até salivei. Mas enfim. A primavera, então, é um momento de preparar a planta para que ela dê flores e ela frutifique. A primavera na nossa vida tem a mesma função: preparar a gente para que a gente floresça e depois essa flor linda, maravilhosa que somos nós, dê os seus frutos. Dani, o que tem a ver Noé e a mulher de Noé e os filhos de Noé e a esposa de... as noras, eu ia falar as genras, as noras de Noé com essa história? Meu querido e minha querida que está ouvindo este devocional. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra.
Se ele tinha 600 anos de idade, então você imagina aí que quantos anos ele deveria ter quando ele começou a construir a arca. A arca que cabia sei lá quantos bichos. Muitos casais de bichos. E Deus fala para ele, inclusive, preparar alimento para levar para essa bicharada que Deus tinha ordenado entrar na arca. Hoje eu tô bem, né, irmã? Que isso. No versículo 21 do capítulo anterior, capítulo 6, fala assim: e armazene todo tipo de alimento para que você e eles tenham mantimento. Então, ele não tinha só que preparar a arca, mas ele também tinha que armazenar o mantimento, que desse o tempo todo lá, de toda a galera ficar lá dentro. Ele, a esposa, os filhos, as esposas dos filhos e a bicharada. Noé sabia quanto tempo ia ficar lá? Não. Mas ele obedeceu. Agora eu quero te fazer a pergunta crucial deste podcast, deste devocional. Querida, você acha que Noé, a esposa, as noras e os filhos tinham um bom preparo físico ou não? Ai, eu falo que nem tudo é espiritual, minha querida. Você quer frutificar? Eu quero frutificar. Mas a gente não quer fazer atividade física, né? Imagina se Deus entrega essa missão para Noé e ele tá lá com seus 600 anos, sei lá quantos, e tá com hérnia de disco. E comeu demais e a barriga tá muito grande. Perdeu o fôlego. Qual o meu intuito aqui? Brinquei, deixei esse devocional mais descontraído, que eu gosto disso mesmo. Mas a grande questão é que a gente quer frutificar, mas a gente não quer cuidar da planta para ela florescer. Ah, Dani, mas atividade física é ruim demais da conta. E quem disse que é bom, querida? Quem falou que foi bom construir a arca? Pensa todo mundo passando e rindo de você. Pensa todo mundo passando na sua rua e você lá construindo a arca e o povo rindo de você. Quem disse que é bom fazer atividade física? Aliás, vou te ensinar uma diferença entre o bom e o agradável. O bom é aquilo que vai te trazer um benefício. O agradável é aquilo que te dá prazer. Então, nem tudo que você faz é bom. Desculpa, nem tudo que você faz e sente prazer é bom. Mas nem sempre o que é bom também é agradável. Por exemplo, fazer atividade física não é agradável, né? Vamos lá fazer abdominal, né? Vamos lá fazer um alongamento, fortalecer a perna, as costas. Não é agradável, mas é bom, vai te trazer um benefício. Talvez não seja prazeroso na hora, mas é bom, vai produzir endorfina no seu corpo, vai produzir substâncias que vão fazer seu corpo funcionar melhor. Olha que lindo, você levantando o braço assim para louvar a Deus e o braço não fica cansado na hora que você levanta. Como é que você quer frutificar, minha querida e meu querido, se você não cuida da máquina que Deus te deu, do corpo? E essa empreitada aqui de Noé não foi simples como a gente vê no desenho. Não foi simples como a gente escuta lá na escola bíblica dominical. A gente tem mania, por exemplo, de pensar que o dilúvio durou só 40 dias, porque lá em Gênesis capítulo 7, no versículo 17, fala assim: 40 dias durou o dilúvio, e as águas aumentaram e elevaram a arca acima da terra. Só que se a gente fizer uma leitura mais apurada desse pedaço aqui da Bíblia, a gente vai entender que ele durou um ano inteiro. Você já parou para pensar que o projeto do dilúvio não é só a água caindo. Não é só a água caindo, como no versículo 17 está nos mostrando. É o dilúvio inteiro, ele durou um ano. Por quê? Porque no versículo no capítulo 7, versículo 11, fala assim, ó: no dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, nesse mesmo dia todas as fontes das grandes profundezas jorraram e as comportas do céu se abriu. Ou seja, quando ele tinha 600 anos, 1 mês e 17 dias, começou a chover. E não parou.
Aí durou lá 40 dias e tarará. E no capítulo 8, versículo 13 e 14 diz o seguinte: no primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé, secaram-se as águas na terra. Então pode até ser que choveu 40 dias e 40 noites sem parar, mas o dilúvio inteiro, as águas tomando conta da terra, durou um ano. Minha querida, pensa, esse povo tinha que estar com um preparo físico e emocional muito grande, porque deixa eu te atualizar aqui, todo mundo que ficou lá morreu. Então eles não tinham só que cuidar de bichos e estar ali naquele meio dentro da arca. Eles tiveram que lidar com o luto, eles tiveram que lidar com a incerteza. Quando é que esse negócio vai acabar? As pessoas que nós amávamos, por mais que elas riram da gente, elas morreram. Como é que você está preparando a sua estação, na sua estação de primavera, o seu corpo? E para terminar, capítulo 9, versículo 1. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis e multipliquem-se e encham a terra. No meu casamento, o pastor Edson Black, saudoso, querido pastor Black, falou o quê? Enchei, sejam férteis, você Adriano e você Daniela. Eu ia falar Isaac, que é o nome do meu filho. Você Adriano e você Daniela, sejam férteis, multipliquem e encham a terra. Eu lembro que eu até falei para ele, não, pastor, menos, na hora. Que eu tinha muito medo de ter filho, essa é uma história para outro devocional, para outro momento. Mas ele foi abençoado com a fertilidade. Noé foi abençoado com a fertilidade. Se você quer ser abençoado e abençoada com muitos frutos, minha querida, meu querido, você vai precisar do seu corpo, cuidar do seu corpo e da sua mente. Não tem outra alternativa, não tem outro caminho. Vai fazer uma caminhada, procura um aplicativo para você fazer em casa. Não tem o dinheiro, vai no YouTube, tem um monte de vídeo lá que você pode fazer uma ginástica legal. Você pode diminuir o tamanho do seu prato, né, ou a altura dele. Coma mais frutas, coma mais verduras, cuide do seu corpo, cuide do seu intestino. O intestino hoje já é provado que o intestino ele ajuda muito na saúde mental. Cuide da sua mente, do seu cérebro, cuide de você. Porque se você quer receber uma obra boa e frutífera, quer participar de uma obra boa e frutífera, você tem que estar preparado. Noé tinha 600 anos. Como é que é? 600 anos, 1 mês e 17 dias, quando começou a chover. Então ele tinha em torno de 550, por aí, eu acredito, quando a arca começou a ser feita. Eu duvido que ele estava mal de saúde. Vamos orar? Pai querido, Deus amado, nós te agradecemos porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é perfeito, digno de honra, digno de louvor, de toda glória. Pai, eu quero pedir perdão porque nós muitas vezes não honramos o teu nome com o cuidado que precisamos ter com a saúde que o Senhor nos deu. Nós não cuidamos dela, nós não queremos que ela... Muitas vezes as nossas atitudes, Senhor, na verdade, são de mulheres que nem são gratas pela saúde que recebem. Muitas vezes as nossas atitudes são de mulheres que são descontentes com o corpo, mas muito mais para o lado estético do que especificamente do cuidado com cada pedacinho dele que o Senhor nos dá. Eu sei que um ditado que acreditamos muito e que ouvimos é: a gente só dá valor quando perde, mas muda a nossa mente, Deus. Em nome de Jesus eu te peço que o Senhor mude a nossa mente, que o Senhor nos lembre que somos mais fortes que a preguiça que sentimos,
Que o Senhor nos movimente, Senhor, para sair da inércia e cuidar do corpo para que a gente possa, na estação certa, frutificar. Ô Senhor, tem misericórdia de nós, geração às vezes preguiçosa, não tem outro nome, né, Senhor? O Senhor fala pra gente dar nome aos pecados, né? O Senhor fala que a gente tem que se arrepender dos pecados que temos. Então, eu quero pedir perdão, Deus, por todas as vezes que eu fiquei com preguiça mesmo de fazer atividade física, com preguiça de cuidar da minha casa, com preguiça de fazer as coisas que eu preciso fazer para preparar o solo para frutificar, Deus. Obrigada porque o Senhor me deu a oportunidade hoje de fazer atividade física. Obrigada porque o Senhor me dá a possibilidade de andar, de caminhar, de sentir o meu corpo vivo, Senhor, e respondendo bem à alimentação boa que o Senhor nos dá. Pai, eu peço que o Senhor traga convencimento ao meu e ao coração das mulheres e dos homens que estão ouvindo esse devocional neste momento, Deus. Que o Senhor nos capacite, lembrando que Jesus, teu Filho amado, Pai, veio à Terra e enviou discípulos, fez discípulos, e as distâncias que eles percorriam eram longas, eram grandes. Que nós possamos ter essa consciência de que precisamos cuidar daquilo que o Senhor nos dá, Pai, que é o nosso corpo, a nossa mente, para que a gente dê fruto no tempo certo. Ô Senhor, em nome de Jesus, afasta de nós esse espírito de covardia mesmo conosco, porque não honramos o Teu nome quando damos lugar à preguiça. Nos perdoa, Senhor, e muda isso em nós. Porque isso, quando toma conta de nós, essa preguiça, quando toma conta de nós, significa que nós não queremos agradar ao Senhor, queremos agradar a nós mesmas. Então, em nome de Jesus, molda as nossas mentes para o Teu amor, para a Tua liberdade, para a Tua alegria. Faz o nosso humor ser melhorado, inclusive com a disposição para fazer atividade física. Que nós possamos olhar para a história de Noé e lembrar que ele se dispôs com a família para obedecer ao Senhor. Que nós sejamos assim também, Deus. E que nós possamos inspirar outras mulheres a cuidar de si. Porque isto não é para nós, mas o cuidado básico que temos que ter conosco, na verdade, é para honrar e glorificar o Teu nome na obra que o Senhor colocar a gente para frutificar. Ajuda-nos na primavera, Senhor, a ter boas flores para que os bons frutos aconteçam. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aqui é a Daniela de Alcântara, do Devocional Sou do Meu Amado, direto para o seu coração.